E aí galerinha, eu sou o professor Elivelton Lima, sou professor de História. Estou aqui pedindo licença para entrar aí na casa de vocês, no lar de vocês, para que a gente faça uma análise, faça um bate-papo, faça uma conversa sobre assuntos do passado, sobre assuntos da contemporaneidade, né? A gente possa analisar a nossa sociedade como ela é, como nós somos, como nós vivemos, como os nossos pais, como nossos avós viveram no passado, o que é aquilo que eles fizeram no passado, o que está refletindo hoje, enfim, para que a gente possa analisar a nossa sociedade. Então, vamos lá junto comigo? Para que a gente possa dar início à nossa aula, né, dar início aos nossos estudos, nossas conversas, a gente gostaria de começar a trabalhar sobre uma das civilizações que é bem complexa e uma das civilizações que mais contribuiu com toda a história da humanidade. Né? Certamente você já deve ter ouvido falar, né, provavelmente não sei se estudaram, né, mas já deve ter ouvido falar em muitas das contribuições que os gregos antigos deixaram para a nossa civilização, para a nossa sociedade. Então, para que a gente compreenda, né, a civilização grega antiga, os gregos, né, a gente precisa voltar no tempo, né, e tentar compreender o porquê que existem tantas influências, tantas características gregas, inclusive no mundo atual. Né? Provavelmente, né, você já deve ter se deparado com filosofias gregas, né, com a cultura grega, a Olimpíada, o vocabulário, enfim, né, diversas ações, diversos estudos que os gregos fizeram lá na antiguidade, né, há muito tempo, 2000 anos atrás, 2000 anos antes de Cristo, aliás, né, 4000 anos atrás, e vários desses estudos, várias dessas teorias, né, várias dessas práticas dos gregos antigos ainda continuam sendo práticas vivas até hoje. E aí, para que a gente possa compreender essa importância e por que há, né, tanta importância à cultura grega, a gente vai seguir aqui alguns estudos de historiadores, de pesquisadores, de uma galera que fez a pesquisa, né, e identificou ou no caso organizou a história grega em 5 diferentes fases, né, 5 períodos, né, a contar: período pré-homérico, período homérico, período arcaico, período clássico e o período helenístico. A gente vai tentar aí, para a aula não ficar tão longa, né, para o vídeo não ficar tão longo e tão cansativo, a gente fez uma divisão em videoaulas, e nessa primeira videoaula a gente vai trabalhar o período pré-homérico e o período homérico. Então espero que vocês estejam comigo aí, né, e utilizem esse canal, né, utilizem os comentários para tirar alguma dúvida, para fazer alguma sugestão, enfim. Né, aproveite esse espaço para que a gente possa fazer essa interação e fazer com que o conhecimento, né, de fato aconteça. Né, então, bora lá para a nossa aula. A sociedade grega antiga, ela é extremamente importante porque deixou diversas contribuições, inclusive muitas delas muito positivas, que nós utilizamos na nossa cultura, na nossa filosofia, na nossa política. Para a gente compreender essa civilização grega, nós temos que partir lá do primeiro período que foi organizado, né, que é o período pré-homérico, e compreender que esse período pré-homérico é o período, segundo os estudiosos, segundo os historiadores que fizeram essa periodização, é o período de formação da Grécia Antiga. É o período em que a Grécia, ela ainda não é a Grécia propriamente dita, é uma Grécia em que está literalmente se formando, se organizando. Né? E uma curiosidade sobre esse período da Grécia Antiga, sobre o período pré-homérico, inclusive essa curiosidade ela se perdura, né, nos 5 períodos da história grega. Mas isso aqui eu explico mais tarde. É que a Grécia, né, ela não tinha sentido de Grécia, digamos assim. Né? Uma frase que pode parecer um pouquinho confusa, num primeiro momento, é que os gregos não tinham noção de Grécia. Né? Uma frase meio louca, digamos assim, mas espero que no final da aula ela faça um pouco de sentido. É porque nesse período nós não podemos dizer, não podemos afirmar com unhas e dentes que já existia uma unidade política em torno do povo grego, que não existia. Isso aqui é muito importante que a gente possa compreender. Nós vamos trabalhar diretamente com o conceito de política e de cultura. Né? Que, por exemplo, nesse período, esse período de formação da Grécia Antiga, os gregos os gregos foram formados, né, a partir de povos seminômades que viviam, né, da caça, da pesca, enfim, eles viviam em diversas, né, andanças pelo mundo, né, andanças pela região para poder sobreviver. E eles vão encontrar nessa região um território, né, para tentar sobreviver frente aos perigos do ambiente. E aí é dentro desse contexto que nós vamos ver que, por exemplo, né, 3 civilizações que são importantes para a formação da Grécia Antiga: os aqueus,
os jônicos e os eólicos. Essas três civilizações, elas são importantes para compreender que é o início da civilização grega. Na verdade, os gregos lá no início, aquela frase que não faz sentido, né, pelo menos por enquanto, né, os gregos não tinham noção de Grécia, nós estamos falando diretamente dessas três povos, digamos assim, né? Os aqueus, jônicos e eólicos, eles não se viam como um único povo, eles não se viam como gregos. Na verdade, eles viviam em comunidades, em organizações, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso, e essas organizações políticas, elas não eram unidas. Era meio que cada um cuidando da sua vida, digamos assim. E aí, a partir dessa visão, né, que inclusive eles não chamavam aquele território de Grécia, que é uma curiosidade até importante. Eles chamavam aquele território que estavam ocupando, eles chamavam de Hélade. Então, para eles não era Grécia, para eles aquela região se chamava Hélade. E quem vivia naquela região, naquele território, se chamava de Heleno. Esse termo grego, esse termo Grécia, ele se tornou muito mais popular pós-Roma, né? Que Roma é que vai fazer essa mudança de nome. Roma é que vai dizer que os povos que viviam na Hélade, na verdade, era o povo grego, né? Uma região chamada de Grécia. Mas, enfim, esses povos que começaram a habitar a Hélade, né? Os eólicos, os jônicos e os aqueus, jônicos e eólicos, eles vão começar a fazer uma troca de cultura, né? Que é bem comum que isso aconteça. Os povos vão começar a se misturar, digamos assim, e vão começar a observar o nascimento de uma cultura comum. E olha que interessante, eles não eram, o início da história da Grécia Antiga, lá no período pré-homérico, eles não eram uma unidade territorial. Eles não têm uma política regional unificada. Eles não são um único povo. Isso aqui é importante, eu espero que vocês tenham compreendido isso. O período pré-homérico, inclusive essa característica se perpetua ao longo da história da Grécia. Eles não se organizam como um único povo, eles não se organizam como um povo grego. Na verdade, eles são um conjunto de povos. Nesse momento, aqueus, jônicos e eólicos. Essas três comunidades, essas três organizações, essas três civilizações, elas vão passar a habitar a Hélade e vão começar a fazer uma troca de experiências. E a partir dessa troca de experiências, eles vão começar a fazer uma unidade cultural. E olha que bacana, né? Eles não são uma unidade política, mas ao mesmo tempo eles conseguem ser uma unidade cultural. E olha que interessante, sempre valorize a cultura, né? Tem muita gente que desvaloriza a cultura, práticas culturais ou investimento em cultura, e nós estamos observando um exemplo prático em que a política, a unidade territorial, né? A unidade política territorial está desvalorizada, sendo que o que está sendo discutido aqui é a unidade cultural. A cultura é muito importante para qualquer sociedade. É a cultura que dá a identidade de um povo. Não é a política que dá essa identidade. Inclusive, a própria política se insere dentro da cultura. Isso aqui é importante. Os gregos, lá no período pré-homérico, e se perpetua essa característica ao longo dos 5 períodos, eles não se consideram um único povo. Na verdade, eles são diversos povos vivendo em uma região europeia, né? E aí, dentro dessa característica, que eles vão começar a trocar experiências e, a partir dessa troca de experiências, vão criar uma cultura unificada, que é muito bacana. Embora eólicos, jônicos e aqueus, esses três vão começar a ter em comum uma língua, ter em comum uma culinária, ter em comum as suas festas, tem em comum a sua própria religião, a sua mitologia, e a partir dessa união cultural, eles vão, aí sim, por isso que, inclusive, eu não sei se vocês chegaram a fazer essa pergunta, né, na cabeça de vocês. Se eles não se consideram gregos, se os próprios gregos, né, aquela frase do início, se os próprios gregos não se consideram como Grécia, então por que a gente está trabalhando isso agora, né? Porque a resposta para essa explicação é exatamente a relação cultural. Porque os historiadores que fizeram essa pesquisa, a galera que estudou, a galera que pesquisou, eles vão identificar, embora não exista uma unidade territorial, digamos assim, uma unidade política, eles vão dizer que isso é o início da história grega, da civilização grega, porque nós vamos ver nascendo a cultura unificada. Eles não vão ser um único povo, mas vão ter uma cultura unida, digamos assim, uma cultura única entre os seus povos, digamos assim, né? Por exemplo, você deve ter ouvido falar muito da história da Grécia,
deve ter ouvido falar sobre Esparta, sobre Atenas, sobre Mileto, por exemplo. Né? E vocês vão observar que, inclusive, Atenas e Esparta tem um episódio que a gente vai falar e discutir em outras aulas, né? Que é a Guerra do Peloponeso, que Esparta e Atenas vão brigar entre si. Né? O próprio povo grego, digamos assim, ele brigava entre si. Ele não tinha uma unidade territorial para controlar esse tipo de intervenção. Mas nós vamos observar que a unidade cultural vai prevalecer. E é isso que levou em conta os estudiosos que fizeram essa periodização, levaram em conta exatamente isso para identificar nessa primeira parte o início da história da civilização grega. Não a unidade territorial, e sim a unidade cultural, que esses povos vão se reunir, esses povos vão começar a trocar experiências e a partir dessa troca de experiências formar aquilo que a gente chama de cultura grega. Né? Então, extremamente importante. O período pré-homérico, que é o período de formação da Grécia Antiga, é formado a partir de comunidades, de civilizações, né? A exemplo dos eólicos, dos jônicos, dos aqueus. Viu? Eles são um conjunto de povos que vivem isolados, cada um vivendo na sua própria ilha. Inclusive, pegar essa deixa, né? Eu vou mostrar aqui para vocês agora uma animação que eu preparei para vocês, né? Com a ajuda do Google Earth, para vocês localizarem de que civilização, de que território a gente está falando, que é muito importante que a gente saiba isso, né? Se localizar geograficamente para compreender aquilo, as ações que as pessoas que viveram por ali, eles faziam para tentar subsidiar a sua vida, a sua economia, enfim. Eu quero que vocês acompanhem aí, por favor, essa animação. Então, galera, tá aí o Brasil. Vamos fazer uma visita agora à Grécia, que fica lá no continente europeu, lá no leste europeu. Nós vamos observar que a Grécia é esse conjunto de ilhas que faz fronteira direta com o mar Egeu e o mar Mediterrâneo. Tá aí, galera, Grécia. O período pré-homérico ele vai ter um fim a partir de um acontecimento que é extremamente importante também dentro desse período da história grega, que é aquilo que a gente chama de invasão dos dórios. Nós vamos ter um acontecimento, um evento chamado de invasão dos dórios, em que outra civilização seminômade, os dórios, eles vão, a partir das suas invasões, a partir de sua forma, né, de conseguir sobreviver frente aos perigos do ambiente no período, né, que eles utilizavam muito estratégia de guerra para isso, estratégia de invasão, eles chegam na região da Hélade e promovem uma guerra, promovem uma invasão àquela região. E como toda invasão, como vocês devem ter claramente isso na cabeça de vocês, né, uma invasão ela consegue ser pacífica. Né? Quem dirá, por exemplo, os indígenas, né? Os indígenas sabem quem está falando aqui, né? Nenhuma invasão, os indígenas brasileiros, né? Nenhuma invasão acontece de forma pacífica. Né? Nós vamos ver que os dórios eles vão empreender uma guerra violenta contra as civilizações, contra os povos que viviam na Hélade e vão promover uma onda migratória lá na Grécia Antiga. E essa onda migratória a gente vai chamar de primeira diáspora grega, né? Que é interessante. Eu não sei se vocês sabem o significado de diáspora, mas diáspora significa dispersão. O povo grego começou a se espalhar ali pela Europa, pela Ásia, enfim, começou a se espalhar. Né? Que outra palavra que é importante, embora não tenha a ver muito com esse conteúdo, mas é uma palavra semelhante, digamos assim, é êxodo. Né? Nós temos que diferenciar êxodo de diáspora. Êxodo é quando um povo ele sai unido, marchando em uma única direção, o que aconteceu com o povo hebreu, por exemplo. Né? O que acontece com uma diáspora é quando um povo, nesse caso, né, o povo que estava formando a Grécia, né, o povo, né, as comunidades do pré-homérico, né, eles foram obrigados a deixar sua residência, a deixar o seu lar, né, a deixar sua terra natal, por conta do medo, a medo da morte, por causa da invasão dos dórios, e eles vão começar a habitar outras regiões além daquela sua terra natal. Né? Que vocês observaram aí no mapa, eram ilhas, e eles começaram a sair dessas ilhas e habitar outras regiões. E olha que bacana, que é interessante. Uma coisa que vai explicar por que a cultura grega é presente até hoje na nossa sociedade é porque um evento como esse, né, de uma invasão, de morte, uma coisa que inclusive é natural que isso aconteça é que haja uma queda, uma dispersão da própria cultura. A cultura também é afetada, é claro. Né? Eu vivi na minha região, na minha terra natal, eu saí dessa minha região, terra natal, e fui habitar em outra, por medo inclusive, medo da morte, né? É bem natural que a cultura também, ela dê uma enfraquecida, digamos assim, né? A cultura, ela seja influenciada pela cultura alheia. E o que aconteceu com o povo grego é exatamente o contrário. Isso vai explicar por que a cultura grega é viva até hoje. Porque a cultura grega, embora passando por diversas crises, que essa não foi a única, né, nós vamos observar que essa cultura
na verdade, fez foi se fortalecer. A primeira diáspora grega levou a cultura grega para outras regiões, além da Hélade. Isso é muito interessante a gente compreender. A cultura grega é forte, porque ao invés da cultura grega ser influenciada muito, eu não estou dizendo aqui que a cultura grega não foi influenciada por outras civilizações. Cuidado, né, para não dizer isso. Mas, em vez da cultura grega morrer, né, frente às adversidades, né, que aconteceram ao longo da história da Grécia, aconteceu o inverso, né? Os romanos também estão aí como exemplo disso. Os romanos conquistaram militarmente Roma. Os romanos conquistaram na força, né, digamos assim, na guerra, o território romano. Aliás, desculpa, o território grego. Mas só que a filosofia grega, a cultura grega conquistou os romanos, que foi uma coisa inversa, né? Militarmente, os romanos conquistam Roma, conquistam a Grécia. Mas a Grécia conquista culturalmente a Roma. Muita da influência grega é presente na cultura romana, como a gente vai estudar em outras oportunidades. Então isso é importante. Embora diversas adversidades como essa, a questão do medo, a questão da invasão, a questão da morte, nós vamos observar que os gregos, em vez da sua cultura cair, a sua cultura diminuir, vai acontecer o inverso. A cultura vai ser divulgada por muito mais lugares. É muito interessante isso para entender porque a cultura grega é viva até hoje. Porque nós vamos ver uma união, uma unidade cultural que dificilmente é abalada, né, por eventos, por acontecimentos, inclusive guerra, inclusive fome, né? E aí o interessante é que essa invasão dos dóris, essa primeira diáspora grega, ela vai ser responsável, digamos assim, né, os estudiosos, os pesquisadores que dividiram, que periodizaram a história grega, vai dizer que esse evento, a invasão dos dóris e a diáspora grega, vai ser o fim do período pré-homérico e vai dar início ao período homérico, que é aquilo que a gente vai discutir agora. Então, o período pré-homérico é esse período de formação da Grécia Antiga, em que povos seminômades vão se juntar, vão fazer uma mistura de experiências, e a partir dessa mistura de experiências criar uma cultura unificada. Politicamente não são unificados. Política regional, uma política centralizada não existe no território grego. Na verdade, há uma unidade cultural. E esse período pré-homérico ele se encerra a partir da invasão dos dóris, em que nós vamos ver a primeira diáspora grega. Pós primeira diáspora grega, nós vamos observar o nascimento daquilo que a gente chama de período homérico, né? E aí eu não sei se vocês também já fizeram essa pergunta ou não, fizeram algum rabisco, né? Nós falamos do período pré-homérico e homérico, né? E temos que compreender a importância desse homérico, né? Esse termo homérico, por que é tão importante. Existia um período antes e depois, né? Antes de mais nada, esse termo homérico, ele deriva da palavra Homero, e Homero foi um poeta grego, inclusive, um dos mais importantes na cultura grega. Em videoaulas, em aulas que você deve ter tido sobre literatura, você já deve ter ouvido falar sobre esse poeta. O Homero, esse poeta grego, ele foi muito importante porque ele foi um dos grandes idealistas, ou um dos grandes propagadores, digamos assim, né, do que a gente chama de literatura épica, né? Uma literatura épica é uma literatura que, digamos, é um pouco de exagero a gente falar que é uma história científica, porque não é, né? Mas ela serviu à história, né, digamos assim. A literatura épica ainda serve à história. E essa literatura épica, para a gente entender, a gente tem que compreender o que significa esse termo, né? Literatura épica é um estilo de escrita, é um estilo de narração de história, em que nós vamos ver um feito heróico, ou seja, a literatura épica tem heróis, existem heróis na história, com uma narrativa histórica, com um fundo histórico. Nós vamos ver uma narrativa heróica, uma história de um herói com algum fundo histórico, algo realmente aconteceu, né, e foi, digamos que, infiltrados personagens heróicos dentro dessa história, e que permite uma intervenção mitológica. Então aí, para você escrever no seu caderno, caso deseje, né, o que é uma literatura épica? É uma narrativa heróica com fundo histórico que permite intervenção mitológica, né? Então, galerinha, uma coisinha importante é o significado de mito, né? Mito, diferentemente como muita gente acha, mito não é uma mentira, viu? Mito, na verdade, é uma verdade que não tem uma explicação lógica, né? Vamos colocar dessa maneira. Você acredita em algum mito, né? Você não precisa de explicação lógica, explicação racional para acreditar nele, você só acredita, né? Mas, enfim, essa literatura épica ela foi importante porque Homero vai escrever, né, diversas literaturas, diversos poemas, né, e que nós tínhamos realmente um acontecimento histórico, né? Mas só que esse acontecimento histórico ele infiltrou, digamos assim, ele colocou dentro desse acontecimento histórico, né, heróis
alguns heróis dentro dessa cultura, dentro dessa história, e esses heróis ainda permitindo meio que uma espécie de intervenção mitológica, intervenção dos deuses, para explicar, né, a força do herói, ou para explicar a tragédia que tem acontecido, enfim. Né, e muito provavelmente você já deve ter assistido o filme, ou se não assistiu o filme, já deve ter ouvido falar sobre essa narrativa, que é o filme, que é a narrativa de Ilíada e Odisseia. Né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre Ilíada e Odisseia. Para quem não ouviu falar, mas deve ter assistido o filme, né? Filme Guerra de Troia. Viu? Na verdade, Ilíada e Odisseia é mais ou menos uma narrativa daquilo que aconteceu na Guerra de Troia. Lembra o significado, né, de literatura épica? Uma história heróica, né, uma narrativa heróica com fundo histórico que permite intervenção mitológica. O filme Guerra de Troia, né, ele é baseado em um dos livros de Homero, um dos poemas de Homero, que é Ilíada. Né? Ilíada e Odisseia são duas obras de Homero. Ilíada conta exatamente a Guerra de Troia. Né? A Guerra de Troia, em que nós vamos ver que vários personagens, vocês devem lembrar aí, né? Vários personagens, Heitor, né? Aquiles, enfim, né? Nós vamos ver vários personagens que vão ter forças sobrenaturais, né? Forças sobrenaturais dadas por deuses ou banhadas, né? Pelas águas dos deuses, como conta, né? A história do filme, né? Em que nós vamos ver que tem todo um fundo histórico, realmente a Guerra de Troia aconteceu, né? Realmente a Guerra de Troia existe registro sobre essa guerra. Agora dizer que o Aquiles só podia morrer por conta do seu calcanhar, né? Isso aí é a intervenção mitológica, a literatura permite que isso aconteça, né? Você vai acreditar nisso dependendo da sua vontade de acreditar, né? Se você tem evidência suficiente para acreditar, não tem problema nenhum, né? Mas enfim, nós vamos ver que Homero é responsável por essas criações, né? Ilíada vai contar a ida até a Guerra de Troia, a Guerra de Troia em si, né? A ideia do cavalo de Troia, né? Que você já deve ter ouvido falar sobre essa história. Enfim, narra toda essa história da Guerra de Troia. E nós vamos ver que a Odisseia é um evento histórico que conta a volta, né? Digamos, o fim da Guerra de Troia e a volta dos guerreiros para casa, né? Os grandes desafios que eles enfrentaram para poder voltar para casa. E aí o grande personagem aí é Odisseu, né? Ou Ulisses, que é a mesma pessoa, e eles vão enfrentar diversas adversidades no meio do caminho. Mas enfim, Ilíada e Odisseia ela tem essa importância porque, segundo os historiadores, segundo os pesquisadores, né, que fizeram essa pesquisa, essa divisão histórica, essa divisão dos períodos, ele vai dizer que é a partir da Ilíada e Odisseia, é a partir da Guerra de Troia. A Guerra de Troia seria um evento que tem acontecido no período homérico, né, e ele vai narrar esse feito heróico, né, essa narrativa histórica, digamos assim, essa história, e ele vai começar a criar dentro do povo grego um sentimento de unidade. Né? De novo, não unidade política, mas unidade cultural. A Ilíada e a Odisseia vai ser responsável por meio que aquele povo que vivia lá no pré-homérico, que eram povos isolados, que só estavam misturando suas culturas. Os historiadores que fizeram a divisão, a periodização da história grega, vai dizer que é Homero o responsável, a partir da Ilíada e Odisseia, a partir da literatura épica, o responsável por mostrar a esse povo que eles eram um povo unido, digamos assim, né? Que eles eram um único povo, uma única cultura. Não significa dizer que eles, pós Ilíada e Odisseia, pós Homero, eles unificaram seu povo, né? Politicamente não, cuidado, viu? Politicamente não há, eu acho que nunca houve, né, na história antiga, uma unificação do território grego, politicamente falando. Mas a partir de Ilíada e Odisseia nós vamos ver que os próprios povos que viviam, as próprias cidades que viviam lá na Grécia, eles vão se reconhecer como uma cultura única. Isso é importante para a gente analisar os efeitos, inclusive, das guerras futuras. Os povos lá no período pré-homérico viviam isolados e pós-Guerra de Troia, pós Ilíada e Odisseia, curiosidade, Ilíada e Odisseia foi escrito mais ou menos, não sei datar aqui precisamente, mas mais ou menos 300 anos, eu acho. 300 anos depois da Guerra de Troia, né? Isso aqui é interessante. Então levou séculos para ter essa unidade cultural, como a gente já falou aí no comecinho da aula, né? Não foi acontecer de uma hora para outra. Para que houvesse essa unidade cultural, passaram-se séculos para que isso acontecesse. E a galera que pesquisou diz que quem vai fazer essa unidade, o responsável, né? Quem vai dar o pontapé inicial para unir culturalmente o povo grego, para que eles reconheçam como único povo, será Homero. E aí por isso essa homenagem. Existe um período da história grega que é antes de Homero e depois de Homero. Homero tem essa responsabilidade.
Agora sobre o próprio período, né? Porque aqui a gente está explicando muito mais o significado do nome, né? Pré-homérico e homérico. Sobre o próprio período homérico, as características. É interessante que depois da invasão dos dórios, né, nós vamos observar que os povos começaram a se espalhar, né, começaram a se dispersar na primeira diáspora grega, e esses povos eles começaram a criar, digamos que, umas comunidades. Né? E essas comunidades elas têm alguns nomes. Né? A gente pode chamar essas comunidades de genos ou de oikos. Viu? Isso aqui é importante. Lá no período homérico nós vamos ver a formação dos oikos, ou para quem preferir, né, os genos, viu? O que é um oiko, o que é um geno, viu? É mais ou menos uma ideia de unidade familiar, em que nós vamos ver que as famílias elas vão começar a se reunir em um único território, em uma região, e vão começar a habitar e produzir entre si, viu? Produzir entre si. É uma espécie, que eu acho que é um termo muito mais comum aqui, é uma espécie de comunidade, né? Uma comum unidade. Uma unidade familiar, ela vai se reunir em um território, em uma região, vai passar a habitar nessa região e vai viver comumente entre si. Vão ter essa ideia de comum unidade, vão virar uma comunidade. Como assim essa ideia de comunidade? É uma ideia, viu, de cidade, digamos que comunidade coletivista. Eu não sei se vocês têm noção do significado disso, né? Mas uma cidade, uma comunidade que é coletivista, né? Um sistema coletivista de economia, é uma frasezinha que eu acho que dá para explicar bem, né? Que resume bem, é meio que todo mundo produz, todo mundo come, todo mundo trabalha, todo mundo colhe. Né? Todo mundo planta, todo mundo tem direito àquilo que plantou. Né? Então, meio que não existia a ideia de muro, né, separando as divisões do que é meu do que é seu. Não existia um arame. Né? Na verdade, o território é comum, é de todos. Né? Todos trabalham, todos comem. É mais ou menos isso que as famílias viviam lá no período homérico. Viu? Numa sociedade coletivista, numa sociedade que é chamada de geno, né, digamos assim. Comunidades, inclusive, comunidades gentílicas, né, que é muito comum a gente ver por aí. As comunidades gentílicas lá da Grécia Antiga são comunidades que viviam nessa ideia de comum acordo, digamos assim, né? Em que tudo que é produzido é para todo mundo. Né? Nem tem muita gente, não existe uma riqueza, né? Porque até o território, como a gente viu lá no mapa, o território grego não é o território dos mais ricos, digamos assim, né? Não era dos mais férteis. Não existe uma pessoa que é muito rica, mas também não existe pessoas que são muito pobres. Né? As comunidades, as famílias, elas conseguem sobreviver, né, frente aos perigos da sobrevivência do período. Enfim, o período pré-homérico ele é interessante porque nós vamos ver o nascimento das comunidades gentílicas. Agora uma perguntinha, né, que é interessante. Para não virar bagunça, como é que faz para não virar bagunça? Se todo mundo planta, se todo mundo colhe, né, como é que nós vamos controlar se não tem um preguiçoso aí no meio só se aproveitando? Né? E aí é que aparece uma figura importante, viu? Importante, que é a figura do pater. Viu? Pater. O pater é como o próprio nome, eu acho que já dá para compreender, é a ideia de pai, né? Vem da palavra, aliás, a palavra pai vem da palavra pater, né? Que nós vamos ver que os pais de família, né? Os pais de família, geralmente aquelas pessoas mais velhas daquela comunidade, viu? Elas vão meio que assumir o controle daquela comunidade gentílica, né? Quem controlava, quem não deixava virar bagunça nessa comunidade gentílica? A figura do pater. Quem era o pater? O chefe de família, uma figura masculina. Uma figura masculina assume, digamos assim, o poder, assume o controle, né? Ele não é um rei daquela comunidade. Na verdade, ele é um líder que está ali para organizar os processos, para não deixar que vire bagunça, para não dar briga, por exemplo, né? Para ter um controle. Esse pater tem essa função, né? Ser o líder daquela comunidade. E aí nós vamos observar que dentro dessa formação, né, os dórios já tinham invadido, já tinham feito todo o processo. Passou séculos depois disso, os dóricos já estão estabelecidos, não há mais guerra, não há mais um perigo, não há mais necessidade de eu sair por aí do meio do mundo com medo de morrer. Porque na verdade não existe mais essa guerra. Né? Os dórios já estavam estabelecidos. E aí, a partir disso, nós vamos observar que uma característica bem comum, inclusive dentro da história humana, é que em períodos de paz, uma coisa bem comum, uma consequência bem comum de acontecer é o aumento da taxa de natalidade. Né? Então, vamos começar a observar o nascimento de mais pessoas, né? Ou como eu prefiro chamar, né? Quanto maior o período de paz, mais comedozinho de rapadura está nascendo.
Quanto mais comedorzinho de rapadura nascendo, aí nós vamos ter um problema. Viu? Nós vamos ver que essa comunidade vive em paz, a galera não está morrendo por causa de guerra, por causa de espada, e aí agora eles vão ver naturalmente acontecendo, coisa bem natural na história humana, um aumento da taxa de natalidade. Com esses comedorzinhos de rapadura nascendo, nós temos um problema que agora aquela quantidade de rapadura que era produzida não é mais suficiente para alimentar todo mundo, né? Embora aqui para explicação séria. Né? Nós vamos ver que, como tem muita gente nascendo, significa dizer que a população aumentou, um aumento populacional, e com esse aumento populacional nós vamos ver que a produção de antigamente não é mais suficiente para alimentar todo mundo. E aí uma consequência que é claramente, espero que esteja na cabeça de vocês, se a produção não está alimentando mais todo mundo, uma consequência é fome. Viu? É fome. E aí a partir dessa fome nós vamos ver um desequilíbrio, viu? Das ações, né? Digamos assim, das características dessa comunidade gentílica. Uma das coisas que era uma característica comum desse período pré-homérico é que todo mundo planta, todo mundo come. Agora, como tem muita gente vivendo naquela região, nós vamos ver que todo mundo está plantando, mas calma aí, né? A terra não é mais suficiente para alimentar todo mundo. A terra não está dando mais fruto suficiente para alimentar todo mundo. Então tem gente passando fome, todo mundo está trabalhando, mas alguém passa fome. E aí é que nós vamos observar, né, que vai acontecer um problema que, já que nós estamos passando fome, eu não vou aqui ficar com a minha família, né, ver meu filho, minha esposa, enfim, ver minha família passando fome. Né? Eu estou vendo aqui que não está dando certo. Eu vou começar a procurar uma nova forma de procurar alimento. Lembra que eu falei que houve a primeira diáspora grega? Se houve primeira, se o próprio título fala primeira, então é óbvio que houve uma segunda. A primeira diáspora grega foi por medo de morrer na espada. E agora nós vamos ver, nascendo no período homérico, uma segunda diáspora grega. Essa segunda diáspora grega não por invasão de ninguém. Não é porque alguém está guerreando com aquela população, com aquela comunidade, e eles precisam sair e fugir dali por medo da morte na espada. Eles vão fazer a segunda diáspora grega, né, que é se dispersar e se espalhar pelo mundo, por causa da fome, por conta da fome. Para não morrer de fome, eles vão começar a habitar outras regiões, vão começar a colonizar, a colonização grega, né, uma palavra bem comum. Fazer a colonização grega acontecer. É aqui que nós vamos ver, por exemplo, o nascimento de cidades famosas que existem até hoje, por exemplo. Cidade de Nice, na França, nasceu nesse período da segunda diáspora grega. Nós vamos ver que Marsella, também na França, Nápoles, lá na Itália, né, uma cidade famosa do período antigo, da Idade Média, enfim, Bizâncio, né? Bizâncio, para quem não sabe, fica hoje lá na Turquia, fica lá no Istambul, né? Istambul na Turquia. Enfim, várias cidades que são bem famosas, inclusive existem até hoje, se formaram lá na segunda diáspora grega. Vocês veem como as cidades são bem antigas, né? Se formando na segunda diáspora grega. E aí, galerinha, nós tentamos aqui compreender, né, que no período pré-homérico é a formação da Grécia Antiga, união de povos, né, uma mistura cultural entre os povos. Eles não são unidade territorial política, eles, embora exista uma unidade cultural. Viu? Nós vamos ver que o período pré-homérico se encerra com a primeira diáspora grega, que aconteceu por conta da invasão dos dórios. A galera não quer morrer na espada e começar a fugir daquela situação e habitar outras regiões. E aí esse evento vai dar aquilo que a gente chama de período homérico. Né? O período homérico é aquele período que vai ser uma espécie de homenagem a Homero, né? Que pós seus poemas, pós os seus poemas, né? Pós as suas escritas, né? Ilíada e Odisseia, mais famosas. Eles vão começar, os povos gregos, embora nunca vão ter unidade territorial, mas eles vão começar a se enxergar como unidade cultural, né? Eles vão começar a enxergar a partir dessas histórias, essa ideia de unidade. E nós vamos ver que essas comunidades do pré-homérico eram umas comunidades chamadas de comunidades gentílicas. Né? Pode ser genos ou pode ser oikos, dependendo aí da tradução e dependendo da vontade aí. Genos e oikos. Essas comunidades gentílicas têm como característica ser chefiado pelo pater, o chefe de família, o pai de família, a figura masculina, geralmente a figura mais velha, mais idosa, né? Mais sábia. E eles vão começar a organizar uma comunidade em que todo mundo planta, todo mundo colhe. Se todo mundo plantou, todo mundo tem direito a comer. Um problema disso que vai acontecer no futuro, obviamente, de novo, viu? Nada aconteceu de uma hora para outra. Demorou, né? Séculos para que isso acontecesse. Nós vamos ver que começou a ter um aumento natural da população, começou a ter uma taxa de natalidade maior por causa do período de paz. E aí, após isso, nós vamos ver que com muita gente naquela comunidade, a terra não foi mais suficiente para alimentar todo mundo.
Como a terra não foi mais suficiente, eu não vou ficar vendo aqui minha família passar fome. O que é que eu vou fazer? Vou pegar a minha família, vou pegar minhas coisinhas e vou embora, pegar o beco, né? E vou tentar viver em outra região para tentar alimentar. É o nascimento de várias cidades que a gente viu aí no trechinho passado, né? Enfim, galerinha, estamos encerrando aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho da formação dessa Grécia Antiga, né? Convidar vocês para a próxima semana. A gente vai trabalhar o período arcaico, né? Que é um período que nós vamos ver a ascensão de Atenas, a ascensão de Esparta, e nós vamos ver as consequências desse período, né? Alguma dúvida, poste no comentário. Alguma dúvida, estou aqui para tirar a dúvida de vocês. Enfim, né? Crítica, sugestão, né? Pode colocar por aí. Foi um prazer, né? Espero que vocês tenham gostado, né? E até a próxima. Até mais. Tchau.